Esse é Telapia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal, sempre teremos Paris, Joana. E eu sou Joana Pelerano, e eu acho que não estamos mais no Kansas, Melissa. No episódio de hoje, filmes e séries são nossos guias turísticos. Será que vai dar bom? A ouvinte Josi enviou uma pergunta turística que a gente adorou. Sempre gostei de viajar e passei por muitas fases e tipos de viagens. Já fui em excursão de ônibus, já contratei pacote por agência, guia local e até já planejei no chat GPT. Mas estava cansada de atração turística obrigatória e queria uma experiência mais autêntica. Aí eu fui salvando dicas de lugares escondidos que ia vendo no Instagram. Fui e eram filas e mais filas de gente tentando aproveitar o mesmo lugar secreto, muitas aspas. Fui ingênua ou o turismo azedou mesmo? Mais uma potencial denúncia contra as redes sociais no juizado das minúsculas causas. A promessa da experiência única quebrou o turismo? E pior, será que Instagram e TikTok que deram o primeiro golpe ou será que o buraco é mais embaixo? Tô olhando para vocês, filmes e séries. Para explorar esse assunto, pedimos ajuda dos universitários, na forma de Giliard de Souza, professor especialista em formação de guias de turismo e pesquisador dos impactos sociais e territoriais do turismo. Bem-vindo ao Telapia, Gil. Joana, Melissa, super pelo convite. Vamos lá. A pesquisa em redes sociais de filmes, séries, foi justamente apontada como uma das maiores tendências para as viagens em 2026 pelo site Skyscanner, junto com destinos menos explorados e a busca pela paz. Quando eu li, eu fiquei só o meme da Renata Sorrah, porque me parece uma combinação que uma exclui a outra. Como é que você enxerga e explica esse fenômeno, Gil? Me parece que quando a gente junta essas três possíveis tendências, é muito reflexo que a gente tem vivido, né? Uma grande salada de frutas, uma grande miscelânea, que as coisas não dialogam muito, né? E aí eu me fico pensando, né? Se a pessoa está buscando destinos menos explorados nas redes sociais, realmente dá para falar que é menos explorado? Porque as redes sociais elas têm exatamente a função oposta a isso, né? Antes de começar aqui a gravação, ele estava falando também do Espírito Santo, né? E aí, no final de semana, eu decidi estar na praia secreta lá de Vila Velha, porque eu tinha visto numa rede social, né? No Instagram. Caiu no E golpe! aí é isso, né? Deu muito errado, né? Porque secreta ela não é nada. E estava assim, abarrotada de gente. Era 30 centímetros para cada banhista na faixa de areia. E é sempre aquela vontade de descobrir a coisa que ninguém sabe, né? E fica muito aquela sensação da exclusividade. Quando é o que você falou, se tá na rede social, fica muito difícil ser exclusivo para qualquer pessoa, né? E o que eu acho interessante é que não é só por causa da rede social que isso acontece mesmo, né? Quando eu falei que estava olhando para filmes e séries, é porque filmes e séries inspiram a gente a viajar para determinados lugares já há bastante tempo, muito antes das redes sociais existirem, né? Por exemplo, eu e a Melissa, né, a gente se conhece há muitos, muitos, muitos anos. E aí, na nossa primeira Eurotrip, a gente foi na pizzaria da Michele, em Nápoles, porque a gente queria comer a pizza que aparecia em Comer, Rezar e Amar. E também nessa mesma viagem, eu fiz questão de botar entre os destinos Barcelona, por causa do filme O Albergue Espanhol. Então, eu fui, inclusive, depois morar e estudar em Barcelona, mesmo tendo visto lá no filme o desastre que ia ser frequentar uma sala de aula em catalão. Então, essa coisa de viajar porque você viu o destino ou porque você viu uma experiência específica em algum lugar não é nada nova. E aí, recentemente, eu descobri que isso é uma tendência que tem já um nome em inglês, porque todas as tendências têm que ter nomes em inglês, que é set-jetting, que é tipo jet setting ao contrário, então, set-jetting, que é quando a pessoa não viaja só para um lugar, mas ela viaja para uma experiência já iniciada, de alguma forma, né? Então, ela vai na expectativa de que a realidade complete a narrativa que começou lá nas telas. E aí eu queria te perguntar, como que os filmes e as séries ajudam a moldar não só para onde as pessoas querem ir, mas como elas esperam se sentir quando elas chegarem lá? Essa ideia do turismo cinematográfico não é nada novo, né?
Ele surge na segunda metade do século passado, do século XX, exatamente no momento de expansão da indústria cinematográfica. E as pessoas começam a viajar para conhecer esses lugares. E aí, um ponto super importante também para a gente pensar é que não dá para falar de turismo sem falar da importância da imagem. E o turismo cinematográfico ele tem uma peculiaridade bastante interessante, que ele reforça exatamente um símbolo, um cenário daquele destino. Então, o turismo cinematográfico é o turismo ao quadrado, me parece. Porque ele vem para legitimar que aquele é o símbolo. Então, quando você deu o exemplo da pizzaria de Nápoles, né, a pizzaria de 1870, com uma qualidade um pouco duvidosa, com filas quilométricas, mas as pessoas continuam indo até lá, porque aquilo faz parte do roteiro que a Liz, né, Elizabeth Gilbert, ela começa, né, a leitura dela. E aí, essa ideia do que as pessoas estão buscando, eu acho que vai mudando um pouco de acordo com o período que a gente está vivendo e, obviamente, pensando no recorte social também. Se a gente pega um momento mais recente desse turismo cinematográfico, né, a gente pode pensar no efeito White Lotus. O aumento exponencial da procura, né, por hospedagem na rede Four Seasons de resorts, que aí a primeira temporada foi rodada no Havaí, a segunda temporada acho que na Sicília, se não me falha a Sicília, memória, isso. e a terceira temporada foi na Tailândia, né? E aí eu lembro que, assim que terminou a primeira temporada, sabia-se que a segunda seria na Itália. E aí, Four Seasons, da Itália, já começou a receber uma demanda absurda de reserva, porque as pessoas estavam buscando o exclusivo. Eu acho que quando a gente tem mudado um pouco, né? Em alguns momentos a gente tem buscado o comum, como por exemplo, de uma estação ferroviária em Londres, para tirar uma foto lá na plataforma 9 3/4, algo bastante popular, mas em determinados momentos a gente tem buscado algo mais exclusivo, que é esse efeito White Lotus, né? Que também tem um recorte social. E aí, quando a gente considera esse recorte social, acho que a gente pode pensar num turismo cinematográfico que vai começar a pensar também em outras produções audiovisuais, como, por exemplo, as telenovelas. Eu tive a oportunidade de orientar um TCC há muitos anos atrás sobre turismo cinematográfico na cidade de São Paulo. E aí, ficou complicado quando a gente compara o Rio de Janeiro, que é um destino turístico cinematográfico do Brasil. E aí, sim, em Paulo, a gente foi nessa de quais filmes foram rodados aqui, quais séries e tal. E aí foi quando a gente falou, opa, vamos lá, vamos observar as telenovelas. Quais são os filmes que são comercializados aqui, né? O que que as pessoas estão buscando? Naquela época, eu lembro que estava rodando uma novela que era o I Love Paraisópolis, que era exatamente esse contraste social, entre favela e bairro rico e tal. Por mais que a gente considere hoje muito somente os streamings, as novelas dialogam com uma parcela importantíssima da sociedade ainda. E aí eu fico pensando aqui quantas pessoas não se sentiram atraídas em visitar o Pantanal depois da novela. Ou quantas pessoas não ficaram interessadas, né, em visitar, sei lá, Marrocos depois da novela Clone. E tantos outros destinos que foram abordados. Eu lembro que teve um destino especificamente, teve uma novela da Rede Globo chamada Do Outro Lado do Paraíso, que era rodada no Tocantins, que é um estado basicamente esquecido pelo preceito sudeste. E aí eles apresentaram para a grande massa, né? E aí dá para a gente pensar que sim, as telenovelas hoje ainda têm o poder de apresentar para um Brasil e todas as suas belezas naturais, enfim, os sorvedouros de Jalapão, que é algo que ainda não era tão divulgado, né? E eu fico bem pensando, porque independentemente de ser filme, série, novela, música, cria uma expectativa nas pessoas, né? De, quando chegar lá eu vou viver uma coisa similar a isso que eu tô ouvindo, vendo. E a pessoa fica com uma frustração muito gigante, né? Porque reforça tanto o fato do turismo ser uma experiência afetiva e que pode ser positiva ou negativa. E aí, se a pessoa vem com uma expectativa achando que ela vai viver uma experiência muito específica e chega nesse lugar e não tem essa experiência desse jeito, por N motivos, ou por estar cheio demais, como a gente vem conversando até aqui, ou simplesmente porque é uma história que não faz sentido. Sim, para mim, um exemplo muito grande disso é a promessa da viagem sozinho, que é o sonho de 10 entre 10 mochileiros da minha geração, da geração da Melissa, que é coisa da viagem sozinho, que você vai encontrar uma pessoa maravilhosa. Seja uma amizade, tipo Encontros e Desencontros, né? Que é aquele filme de 2003. Seja um amor, né? E aí o clássico é Antes do Amanhecer, porque é o grande sonho do jovem adulto mochileiro de que vai ter aquele encontro com uma pessoa surpreendente, que essa pessoa não ia conseguir conhecer de alguma outra forma, tinha que ser numa viagem, numa situação específica como essa, e achar que vai ter ali uma história, vai viver uma história com essa pessoa, seja de amizade, seja de amor, que vai ficar na memória pro resto da vida. E aí a pessoa chega lá,
faz tudo igual ao filme, ou faz tudo igual à série, ou à novela, etc., e não acontece, né? E aí ela fica frustradíssima e parece que a viagem não valeu porque não rolou aquela experiência que ela esqueceu só de contar pro destino que tinha que acontecer. E aí tem dois pontos para a gente pensar nisso daí, né, Joana? Primeiro, a viagem ela começa antes do deslocamento espacial. A viagem já começa, é um processo psicológico para esse turista, para esse viajante. Então, desde o planejamento, dele viver, dele alimentar esse sonho. E um outro aspecto super importante é que alguns viajantes não consideram, é que se trata de uma ficção, né? Essa produção que no mundo real, na vida real, a gente tem um aspecto super importante chamado vida real, que as coisas não acontecem igual acontece na telinha. E essa frustração é algo bastante complicado, né? Principalmente quando algumas agências, de uma maneira às vezes até irresponsável, vendem roteiros para você viver essa experiência. Ano passado, eu vi que, por exemplo, a escada da Carrie, do Sex and the City, está fechada, né, por conta do caos que era os turistas ali querendo fotografar, enfim, porque toda mulher ou toda gay no início dos anos 2000 sonhou em ser a Carrie um dia. Né? E aí você ir para Nova York e não tirar uma foto na escada da Carrie, putz, você não foi a Nova York, né? E aí, quando uma agência vende esse pacote, olha, você vai visitar tais atrativos, é bastante complicado. Porque tem algumas coisas que, infelizmente, a gente, enquanto indústria do turismo, a gente não consegue dar conta, como, por exemplo, a dinâmica das propriedades privadas, né? Existe uma logística operacional aí que tem que ser considerada. É muito engraçado você falar, né, da casa da Carrie em Sex and the City, porque quando eu me mudei para lá, um dos presentes que eu ganhei foi um guia de todos os lugares que qualquer cena que aconteceu de Sex and the City. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi, deixa eu ver aqui todas as coisas que eu tenho que fazer para poder ter o marcador de que eu estive em Nova York e eu vivi em Nova York como aquelas personagens viveram, né? Até você começar a perceber que, assim, não é por aí a experiência da cidade, né? Você está tentando artificialmente viver uma experiência que não é a sua. Então, é bem curioso você trazer esse ponto, porque como é que a gente está atrelada a essa vivência a partir de uma suposição de quem a gente era ou de quem que a gente quer ser, de algo que a gente aspira também a vir a ser a partir dessas experiências, principalmente de viagem, porque viagem virou também uma grande coleção de consumo. A gente vai colecionando viagens hoje como experiências de consumo, e não como experiências de vida, necessariamente. É, se a gente pensar que as viagens elas se tornaram cada vez mais uma experiência de consumo e não uma experiência de vida, na materialidade da sua memória, né? Porque antes era muito comum a gente colecionar ímãs de geladeira e hoje a gente coleciona as fotos nas redes sociais em frente a símbolos turísticos. Então, todo destino vai ter o seu símbolo eleito, muito influenciado pelo mercado, enfim. Mas as pessoas vão lá tirar uma foto, né, em frente a esses símbolos, reproduzindo e os legitimando cada vez mais. É performar o local ao invés de experienciar, de experimentar, de viver o local, mesmo que por poucos dias, né? E aí é tão complicado a gente pensar hoje em experiencial local, né? Porque nós estamos vivendo um epicentro de crises, né? E uma das crises que eu observo que a gente tem vivido em relação à atividade turística é o direito ao turismo, né? Então, a gente muito fala de democratizar o acesso ao lazer e ao turismo, que é super importante, obviamente, cada vez mais pessoas têm acesso às viagens. Mas, ao mesmo tempo, que viagens são essas? Ainda é operada a lógica da viagem de massa, né? Que as pessoas elas têm experiências muito pasteurizadas da dinâmica dos grandes grupos, tira uma foto, embarca no ônibus e segue. Né? E não ter contato ali com a comunidade, aprender. Por mais que existam projetos pontuais, tanto no Brasil como fora, é algo ainda muito distante de ser atividade turística, né, a categoria que domina o mercado. Pelo contrário, né, esse turismo autêntico está distante da realidade de muitas pessoas. Né? E Sim. aí, o turismo cinematográfico, por sua vez, pouquíssimo preocupado com isso, né? Porque a ideia do turismo cinematográfico é reafirmar esses grandes símbolos. Né? Sim, como a série que a gente ama odiar, né? Emily in Paris. Essa coisa de a foto de 1000 croissants, né? Nas redes sociais,
mas zero vontade de aprender a língua, de se inserir na cultura local, de estar ali vivendo realmente a experiência de morar em Paris, de trabalhar em Paris. Então, ela tem a experiência de turista, mesmo morando lá, mesmo indo trabalhar lá, né? E você falou antes, né, da experiência White Lotus, e você falou a experiência da Tailândia. Eu lembrei na hora daquele filme A Praia, né, do Leonardo DiCaprio, em que aquela ilha, aquela praia específica, mesmo antes desse advento das redes sociais, de ficar famoso, foi completamente invadida por turistas e hoje está muito, muito longe de ser aquele paraíso que a gente viu lá no ano 2000, quando esse filme foi lançado. E desde lá a gente já via essa questão da exploração do local em nome de você ter não uma experiência, mas sim uma prova de consumo, né? Uma prova de estive lá, então eu sou melhor ou, né, tenho mais experiências mais interessantes do que quem não tem essas provas sociais. Me lembra muito aquela série documental da Fran Lebowitz, né? Faz de conta que Nova York é uma cidade, né? Que é Sim, é uma muito série boa. documental de 2021 em que ela conversa com Martin Scorsese e basicamente é ela reclamando dos turistas de Nova York por vários e vários episódios. Porque é ela dizendo, gente, as pessoas se metem no meio da rua, elas param do nada no caminho para tirar foto, elas ignoram o fato de que essa é uma cidade com gente morando, com gente vivendo, com gente fazendo as coisas. E aí me lembra muito essa coisa do impacto negativo que o turismo pode trazer para os lugares. Seja ele um turismo massificado, seja ele esse turismo supostamente exclusivo, né? Que é esse exemplo do filme A Praia que a Melissa falou. Porque o filme mesmo já mostra esse enredo, né? Das pessoas fingindo que estão vivendo uma experiência maravilhosa quando a experiência que eles estão vivendo lá é bem errada, né? Por vários motivos, sem spoilers. Mas esse documentário ele ajuda a relembrar o fato de que, por mais que você esteja lá de férias, curtindo, você precisa lembrar que aquele lugar é um lugar de verdade. Ele não é um cenário para você experimentar as suas fantasias sem consequências, né? Curioso também de observar, eu não conheço esse documentário, mas fico pensando que as redes sociais, elas representam um espaço-tempo que não compete à crítica, né? Onde o turista, ele não está ali para fazer a denúncia, olha, como esse lugar é horroroso, não consegui viver aquela ideia, né? De viagem. O que importa ali é ele entrar numa fila, tirar foto, de acordo com a orientação do guia de turismo. Eu lembro uma vez no Jalapão, o guia ele me falou: olha, essa cachoeira é a cachoeira de abertura de tal capítulo da novela, não sei o quê, então quem quiser ver aqui. E aí se formou uma fila. Eu fiquei assim, gente, mas espera lá, as pessoas sabem que novela é essa, obviamente, né? Eu não quis ser o chato da viagem, me controlo quando eu estou viajando com um grupo de desconhecidos. E eu ficava ali. Cara, se ele não tivesse falado aquilo, seria mais uma cachoeira entre várias outras ali, né? Mas, enfim, as redes sociais, de modo geral, elas representam esse espaço-tempo da ausência da crítica, né? E simplesmente da reprodução de uma certa atrofia cerebral, né? E os locais viram meio checklist, né? Todas as pessoas vão ter a exata mesma foto e vão ficar horas e horas numa fila, às vezes, para poder tirar a exata mesma foto, em vez de viver o lugar e de repente, ok, você vai ter outra foto, mas pelo menos você experimentou de fato o lugar, você viveu aquele lugar de alguma forma e criou uma memória sua sobre aquele lugar, em vez de uma memória coletiva emprestada, né? Que vem da novela, vem do filme, vem da série, e que você não tem nem a oportunidade de viver a mesma experiência da novela, filme e série, porque, de novo, foi aquilo que você falou, é ficção, mas também você não se coloca à disposição do lugar para viver a experiência que ele quiser te dar, né? Você fica ali no padrãozinho do checklist. Viajar é cada vez mais difícil para uma grande parcela da população, não é uma coisa fácil. Então, quando as pessoas viajam, elas têm um tempo de viagem muito racionalizado, então tem que fazer isso, isso e aquilo, como você bem disse, compra um checklist. E é exatamente por elas terem esse pouco espaço de tempo, me parece que elas não se permitem nem flertar com a ideia de se perder no destino. Aí, quando a gente se perder no destino, é não planejar, por exemplo, uma parte. Ah, sei lá, você vai para, sei lá, para o Rio de Janeiro, um destino super turístico, durante uma tarde. Não programe nada. Vai rodar algum lugar, vai rodar algum bairro, vai se perder entre as ruas. E aí, quando a gente se perder, está aberta aquilo que não foi planejado, está aberto aquilo que não, você não encontrou em nenhum guia, necessariamente. E tem esses roteiros que hoje a gente encontra até em plataformas como o Airbnb, né?
Conheça o destino na perspectiva de um anfitrião. Eu tenho uma certa crítica a alguns desses roteiros, exatamente por essas pessoas elas não serem profissionais especializados na condução de grupos, mas é uma alternativa interessante para conhecer o destino na perspectiva do morador. Acho que uma coisa que é importante pensar, né, que quando a gente fala do turismo cinematográfico, muitas vezes a indústria do turismo não está habituada a dialogar com a indústria cinematográfica, né, com o pessoal do audiovisual. E seria um diálogo bastante interessante, né, porque nós consumimos cada vez mais produções audiovisuais, né? E à medida que a gente consome cada vez mais produções audiovisuais, e a gente vai para esse destino, para consumir esse destino, se reconectar com os nossos personagens, esse tipo de turista, com essa motivação, né, os set gatherers, eles têm um fator muito importante que é a curiosidade. Curiosidade pela produção, pelo bastidor. E aí, muitas vezes, a agência de turismo convencional, o guia de turismo convencional, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Então, uma coisa que seria super interessante é um diálogo, né, entre a gestão do destino turístico com essas produções. Em alguns destinos, isso já existe, então, na Nova Zelândia, por exemplo, né, onde foi gravado O Senhor dos Anéis, alguns figurantes fazem tours com os turistas apresentando e contando um pouco dos bastidores. E isso é super interessante que a gente tivesse espalhado em outros lugares também, né? Porque esses figurantes, eles sabem dos bastidores, minimamente, né? Então, sei lá, houvesse um diálogo, né, entre a gestão pública do destino e as empresas fizeram essa produção, de apresentar números, de apresentar, olha, quanto nós investimos aqui, né? De trazer curiosidades, de repente colocar placas que, olha, aqui foi gravado tal cena. O turista do Instagram, ele gosta disso, né? Mas se ele puder gostar e tiver uma informação a mais, acho que é um pouquinho melhor também. E de repente também oferece oportunidades de trabalho para as pessoas que vivem ali no lugar, né? E aí melhora a vida de todo mundo, quem sabe. Exato, exato. Porque a gente não pode esquecer que o turismo é uma atividade econômica e tem que impulsionar a economia local. Sim, e eu acho que isso faz justamente um contraponto com aquela coisa de que se você vai a um destino, né? E principalmente isso, você tá lá guardando seu rico dinheirinho para poder gastar nas férias, num feriadão, alguma coisa assim. E aí você volta dessa viagem e as pessoas começam a te cobrar o que que você fez ou não fez, né? Mas como assim você não tirou foto, sei lá, com a Torre Eiffel, essas coisas assim super mega. Se aquilo não significa absolutamente nada para mim, mas a gente sente essa pressão social para performar, porque senão a gente vai pegar mal na fita com o nosso ciclo social, não sei, né? A gente vale menos. Sabe o que é pior ainda? É quando a pessoa vai para o lugar e ela acha que ela tem que ter uma transformação pessoal no lugar. Porque assim, Sim. você fazer um checklist, tirar uma foto na cachoeira da abertura da novela, é muito mais fácil do que você ir fazer a rota do Caminho de Santiago de Compostela e esperar voltar uma pessoa diferente e de repente você volta a mesma pessoa. E aí eu lembro sempre daquela cena de Gilmore Girls em que a Lorelai resolve fazer o caminho do livre, daquele livro-filme, né, Wild, que chama, que em português ficou traduzido como livre. E quando ela chega lá para fazer o caminho, é uma trilha pelo Pacífico, né, na beira do Oceano Pacífico, e bem longa e tal, na natureza selvagem e tudo. E quando ela chega lá, tem um acampamento com várias mulheres e as mulheres ficam perguntando para ela: "E aí, é livro ou filme?" Então fica um pouco aquela coisa da obrigatoriedade, não só de você ir nos lugares certos, mas de sentir, se sentir de um jeito certo e alcançar alguma coisa, tipo a iluminação, sei lá, pessoal, para o lugar. Gente, que tipo de expectativa é essa que você vai colocar numa viagem? E o risco também, né? Dependendo do destino que a gente está falando. Porque Sim. muitas vezes o viajante, ele elabora um roteiro, quando ele não compra direto com a agência, na compradora, ele elabora um roteiro do seu sofá, da sua cama, e ele planeja o roteiro para andar só 12 quilômetros. Mas aquela criatura, ela só anda de carro durante o dia inteiro. Ela é super sedentária, ela não está habituada ao deslocamento. A pessoa dá a volta no quarteirão, né? E acha que vai fazer uma rota de 12 quilômetros por dia e tudo bem. Então, eu lembro que entre os anos 2000, estava conversando com um amigo meu, e aí, aquele filme do Walter Salles, já de motocicleta, que o Che Guevara e o Granado, eles vão fazer uma viagem do Brasil ao Peru de motocicleta e tal, são paisagens incríveis. E aí ele, nossa, tô pensando em fazer uma viagem dessa, sei o quê. Aí eu fico, gente, aí eu só, na hora eu só pensava, amigo, volta. Amigo, primeiro, você não anda nem de moto, né?
você é super fresco. Como você vai abrir? Você vai abdicar do teu conforto, tua caminha confortável, sabe? Acho que a gente precisa ser um pouco mais pé no chão. Não dá pra gente pensar que o destino vai transformar o viajante, né? O que pode muitas vezes é as regras visíveis ou invisíveis do destino, né? Essas tais as regras da hospitalidade, as leis da hospitalidade, elas podem nos condicionar de alguma maneira. Agora, transformar, como, né? Porque por mais que a gente se desloque espacialmente, nós continuaremos levando a nós mesmos, né? Então a gente vai continuar se comportando da mesma maneira na maioria das vezes. Gil, então para a gente terminar esse episódio, vou te colocar um pouquinho da berlinda. Filmes e séries, eles podem ajudar a aprofundar a percepção do visitante ou eles mais atrapalham do que ajudam? Eu acho que a gente podia guardar Ah, essa pergunta e ah trazer é? o Gil de volta na semana que vem, porque eu acho que ainda tem assunto, tá, gente, para falar sobre essa história. Então tá Então, bom. se o Gil topar, vem de novo, Gil, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que ainda tem pano para essa manga aí. Então, assim, nos vemos na próxima semana. Oba! Maravilha! Esse foi mais um episódio de Telapia. As sugestões de hoje foram os filmes Comer, Rezar e Amar, O Albergue Espanhol, Antes do Amanhecer, Encontros e Desencontros, A Praia, Diários de Motocicleta, Livre e O Senhor dos Anéis. As séries foram White Lotus, Sex and the City e Emily in Paris. As telenovelas I Love Paraisópolis, Pantanal, O Clone e O Outro Lado do Paraíso. A série documental Faz de Conta que Nova York é uma Cidade e menção honrosa para Harry Potter e para Gilmore Girls. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde no próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!